Olá, boa noite. Meu nome é Daniela e esse vídeo tem o intuito de trazer algumas perguntas e algumas respostas dadas pelo Vital Froze na página dele do Facebook, na página original, onde eu publico o vídeo para ele todos os sábados. Vou comentar algumas perguntas e algumas respostas porque eu tenho percebido que eu aprendo muito com as respostas que ele dá com relação às dúvidas que as pessoas têm sobre os vídeos dele, tá? Então, o vídeo de hoje, as perguntas e respostas, né? Os comentários aqui, a divulgação é em relação ao vídeo do sábado, dia 9 de dezembro de 2023, quando ele fala das crianças e a ascensão, né? As crianças na ascensão planetária. E teve uma pessoa na página que perguntou assim para ele, dizendo que gostaria de um esclarecimento, se possível. Já sabemos que cada um de nós temos o livre-arbítrio em nossa vida. Sendo assim, é correto entregarmos nossa vida ao Criador? Ou seja, se a gente tem o livre-arbítrio, o mais correto, o mais recomendável é entregar a vida ao Criador? Daí o Vital vem e responde: depende do sentido da entrega. Mas a gente não deve dizer, ele fala para ela que a gente não deve dizer que seja feita a vontade do Criador, que isso é um erro, porque o Criador deseja que cada um de nós faça as nossas escolhas, de acordo com a vontade do que e como queremos experienciar cada lição aqui nessa escola. Então ele fala que quando a gente fala assim, que seja feita a sua vontade, Criador, é uma frase que a gente não deve ficar dizendo, porque na verdade a gente tem sim um livre-arbítrio e o Criador, o universo, vai entregar para você aquilo que você pedir, né? Então ele fala que isso é um erro, porque o Criador deseja, o que ele deseja da gente? Que cada um de nós façamos as nossas próprias escolhas. Ele quer que você se mova aqui nesse planeta, né? De acordo com a vontade do que a gente quer. Para quê? Para experienciar cada lição aqui nesse planeta escola. Ele continua dizendo assim, ele compreende que cada um de nós tem o livre-arbítrio em cada decisão. Ele não vai interferir, pois somos nós que estamos aprendendo. O universo vai entregar para nós todas as possibilidades, né? E qual é a possibilidade que você está buscando, né? Que você deseja? Ele não vai interferir, pois somos nós que estamos aprendendo, né? Entretanto, compreender o plano divino ajuda a atenuar as dificuldades e nos mantém mais confiantes na execução das nossas tarefas. Abraços de luz. Então, o Vital vem dizer que, quando ela pergunta, Vital, então, se a gente sabe que temos o livre-arbítrio, parece que é uma dualidade aí, né? A gente tem a nossa própria vontade, tem o livre-arbítrio, mas então a gente entrega ou não entrega na mão do Criador para que seja feita a vontade dele? Daí o Vital diz que a gente não deve falar isso, seja feita a vossa vontade. E sim, a nossa vontade, porque nós estamos experienciando, e é isso que o Criador quer, que você experiencie, que você compreenda a sua existência aqui. Aí vem alguém e diz assim embaixo, Vital, com todo respeito, por que na oração do Pai Nosso, entre aspas, está dito assim, seja feita a vossa vontade? Então essa oração também é um engano? Por favor, me esclareça. E aí o Vital responde a ela assim, a resposta acima não se referia à oração do Pai Nosso. Cada situação possui um contexto. No caso da oração do Pai Nosso, é uma maneira de se expressar aceitando o plano divino. O Vital, ele diz isso porque é claro que a gente não pode considerar a época em que o Pai Nosso foi criado, né? Existe todo um contexto mesmo por trás disso. Um contexto histórico, um contexto social, um contexto de produção desse texto, né?
E, por exemplo, a gente pode trazer como analogia, por exemplo, as igrejas, né? Como as igrejas eram decoradas, pintadas, se referia ao divino de maneira muito submissa, né? Tem as igrejas barrocas, né, no Brasil, que mostram essa súplica do humano perante o divino. E hoje nós vemos que essa súplica, ela não existe, ela nunca precisou existir, foi uma criação, né? Então, quando o Pai Nosso diz isso, seja feita a vossa vontade, é o humano aceitando o que vier. Mas hoje nós sabemos, e aqui ele está tratando exatamente do livre-arbítrio, que nós temos as nossas escolhas. E as nossas escolhas trazem o que com elas? As consequências. E o Vital já falou tantas vezes sobre isso, né? Sobre as consequências das nossas ações, dos nossos pensamentos, do que a gente fala, do que a gente emana, do que a gente age, né? Nessa escola. Bom, aí ele continua respondendo assim, e tem mais. A maneira de se comunicar com o Criador são os encarnados que criam. Eu, você e qualquer ser humano pode dizer com suas próprias palavras aquilo que deseja e sente. Não há nada de errado nisso. Abraços de luz. Então, quando ele fala que nós temos a nossa própria linguagem para falar com o Criador, qual é essa linguagem? É a linguagem do amor, é a linguagem do tripé que ele sempre fala, né? Amor incondicional, respeito, compaixão, né? E quando a gente fala com o Criador, quando a gente se comunica com o universo por meio desses sentimentos, por meio das nossas palavras que vêm do coração, que vêm da alma, o Criador entende. Não precisa-se de orações feitas ou decoradas, né? É isso que ele está querendo dizer pra gente. Aí vem alguém, porque é um tema polêmico, né? Aí vem alguém em seguida e diz assim: Vital, então Jesus ensinou errado? A oração do Pai Nosso diz: seja feita a vossa vontade. Aí Vital vem e responde: Jesus jamais ensinaria algo errado. O problema sempre foi a interpretação por parte dos humanos. Abraços de luz. Não tem mais o que dizer, né? Jesus jamais traria um ensinamento equivocado para nós. São os humanos que tanto deixaram os ensinamentos do Cristo tortos, né? Deturparam os ensinamentos do Cristo. Então, não que o Cristo tenha ensinado algo errado para nós, muito pelo contrário, é a interpretação humana que traz esse sentido que não é o que o Cristo verdadeiramente quis passar para nós. Uma outra pergunta é assim, ó. Vital, já foi dito como acontecerá a volta de Jesus? Ele precisará reencarnar ou desmembrará numa forma adulta? E o Vital responde que a gente precisa entender que tudo é energia, tudo é consciência. E a energia crística nunca deixou de existir aqui na Terra. Ele, como consciência, se materializou como Jesus naquela época, a fim de nos mostrar o caminho. Mas continua aqui, só que em forma de consciência. A luz crística está aqui, no meu coração, no seu, né? E ele continua dizendo: ao fazermos a ascensão, a nossa consciência se expandirá e saberá identificar a sua presença. Isso é uma forma de expressão onde se diz que o Cristo voltará. Voltará para a nossa consciência. Mas na verdade, ele sempre esteve aqui. Abraços de luz. Então essa história de que o Cristo vai voltar, vai voltar e salvar a humanidade, na verdade é a mesma história do Apocalipse, né? O Apocalipse é a revelação e não o fim dos tempos. E aí a volta do Cristo é uma metáfora, né? Na verdade, à medida que
as consciências vão ascendendo, não é um lugar que a gente vai ocupar, e sim um modo de expandir o nosso pensamento, a nossa consciência, que vai fazer a gente ascender. Então é você que vai estar num outro patamar, né, de dimensão, num outro patamar de compreensão, de entendimento. E a partir do momento que você acessa a quinta dimensão, e ele já disse isso, o Vital já falou para nós que tem pessoas que já estão acessando a quinta dimensão, você se aproxima da consciência crística. Ela está aqui e você vai senti-la, você vai percebê-la à medida que você estiver mais suscetível a isso, à medida que você expandir a sua consciência. Aí alguém pergunta assim: amigo Vital, como fica essas pessoas que já estão ascensionados e convivem com pessoas que não estão na mesma frequência? Aí o Vital responde: mais adiante, essa convivência não será mais necessária, pois as consciências já estarão em linhas de tempo diferentes. Até lá, a gente tem a oportunidade de trabalhar e melhorar aquilo que ainda é preciso, como a paciência, a tolerância e a compreensão. Então a gente precisa, de acordo com a fala aqui do Vital, ter paciência com essas pessoas, tolerar e compreendê-las, porque cada um tem o seu momento de ascensão, cada um tem o seu caminho de evolução, e a gente não pode julgar o outro, não devemos julgar ninguém. Aí alguém vem e pergunta, porque ele fala das crianças nesse áudio, né? Ele fala das crianças e ascensão. E ele diz que as crianças já estão prontas. As crianças que estão nascendo agora, e não só de agora, né? De um tempo pra cá. Porque a ascensão, ele comenta que ela começou por volta de 1950. E deve se expandir aí até 2050, né? Alguns encarnes depois de um certo ano, que eu não me lembro exatamente qual é que ele falou no áudio, já são, né, encarnações especiais, no sentido de encarnações de crianças prontas, né? Aí a pessoa fala assim: gratidão pelo esclarecimento, Vital. Tenho uma dúvida quando você fala sobre o déficit de atenção e autismo. Eu me tornei muito sensível, estou com hipersensibilidade ao som, pessoas, cheiro, não consigo ficar mais que um dia numa cidade, fico extremamente irritada, necessito da natureza e do silêncio. Eu tenho 51 anos e às vezes eu fico pensando se tem algum grau de autismo. Gostaria de entender isso, porque me tornei antissocial. Ganhei um curso de coaching muito conhecido e escolhi fazer online. O menos hoje representa mais para mim. Me sinto sugada na presença de muitas pessoas. Gostaria de saber sobre isso. E ele diz: já foi dito aqui tantas vezes que o sentir será o sentido mais importante no futuro. Ele gravou um áudio recentemente falando somente do sentir, né? Vocês vão encontrar esse áudio aqui na minha playlist, né? Sou eu que gravo os áudios todo sábado para ele. E se por acaso eu ainda não tiver, porque tem alguns áudios antigos do Vital que eu não tenho aqui na minha playlist, mas eu vou procurar. Ele grava falando exatamente sobre isso, que daqui a um tempo a linguagem, aliás, daqui a um tempo não, já está, a gente já percebe muito isso à nossa volta, porque a Terra está vibrando diferente, a Terra está em ascensão planetária e não é um grande evento que vai acontecer, ele já está acontecendo e você faz parte dele, que é a ascensão de Gaia. E essa ascensão, ela permite a gente saber que é o sentir que vai predominar. E a gente já percebe essa mudança. Eu já consigo ver essa mudança no nosso entorno. É o sentir. Não é mais o dizer, é o sentir. Então ele fala assim para ela: já foi dito tantas vezes aqui que o sentir será o sentido mais importante no futuro. Ele substituirá as palavras. Estamos nos habituando com isso.
Abraços de luz. Tanto que as canalizações, né, muitas das canalizações, elas são transpostas em palavras porque nós aqui na Terra nos comunicamos por palavras. Mas em todo o universo e nos multiversos e nos universos superiores, a comunicação não é por meio de símbolos, de palavras, e sim pela energia, pelo sentir, né? Então essa é a resposta dele. Vamos ver uma outra pergunta aqui, né? Aí ele fala, tem alguém que fala assim, ó. O meu neto de 7 anos fala de multiversos como uma coisa mais simples de compreender. E o olhar dele é tão profundo, possui um conhecimento e tranquilidade de um anjinho. Essa o Vital não respondeu ainda, né? Porque ele já comentou também que algumas perguntas ele acha desnecessário responder. Ele passa questionamento por questionamento, pergunta por pergunta. Então, se você tiver Facebook e quiser se comunicar com o Vital, basta deixar uma pergunta aqui para ele, tá? Na rede social dele, em aberto ou mesmo no Messenger, ele vai responder. Acredito que no Messenger ele responda, né, talvez diretamente. Aqui ele já disse que algumas perguntas não carecem de resposta, não precisa de resposta. Essa aqui ele não respondeu ainda. Mas vamos comentá-la, porque ele fala no vídeo, né? Ele fala que as crianças, elas agora vão se lembrar muito mais, e elas se lembram muito mais das vidas passadas do que nós. O véu do esquecimento está sendo dissolvido, não só para nós, né? Para todos. Mas nós temos menos possibilidade de nos lembrar do que as crianças. As crianças de hoje, as crianças que estão nascendo agora, mas também meu filho, por exemplo, tem 9 anos e também fala de coisas muito curiosas. Às vezes a gente fica impressionado, né, com uma resposta, fala, gente, de onde ele tirou isso? Como ele sabe tanta coisa? Segundo o Vital, e ele diz isso nesse áudio de sábado, que as crianças elas estão prontas, elas vêm, elas sabem que sabem, e o véu do esquecimento para elas é quase inexistente, elas lembram de tudo. Muitas mensagens de gratidão, né? Muitas mensagens dizendo que o Vital esclarece muita coisa, né? Vamos achar uma outra questão aqui pra gente comentar. Tem uma que eu tirei foto, que eu quero comentar aqui. Uma outra pergunta de uma seguidora, ela fala assim: obrigada, né, por tantos esclarecimentos lindos. E ela diz que ela vive em dificuldade constante. Dificuldade em todos os âmbitos da vida, relacionamento, dinheiro. E o dinheiro é o pior para ela. Ela diz que não é próspera. Ela fala, não sou próspera. Sempre em dificuldades e devendo, não faço mal a ninguém. Pelo menos tento ser boa. O que ela diz que queria perguntar é: será que essa escassez na minha vida o que me faz em perder muito da vida porque só penso em problemas financeiros? Essa frequência pode me prejudicar? É difícil sair disso, é uma gangorra emocional, ela fala. E ele diz: essa frequência não vai impedir você de ascensionar, mas a escassez pode perdurar até o final dessa encarnação, porque você vai alimentando isso na sua vida, né? Caso nada faça para mudar essa frequência. Na verdade, é uma lição que ainda precisa ser aprendida. Aprenda a cocriar a abundância. Abraços de luz. Então, ele diz que a gente tem que aprender a cocriar a nossa realidade, né? E também a gente precisa olhar para essas sombras, né, nossas, e ver onde
que a gente precisa aprender. Às vezes uma repetição, algo que vai e volta na nossa vida, talvez seja uma lição que a gente precisa aprender, né? Alguém pergunta assim também, ó. É o flash solar com as energias que virá o alargamento do consciente? Trará também as energias que irá transmutar nosso DNA com as energias escalares? O fator RH sanguíneo tem algo nisso? Obrigada. E o Vital diz que não, que o tipo sanguíneo não tem nada a ver com a ascensão, tá? Pois a ascensão é da alma e não do corpo. O flash solar é um evento de luz e por isso vai contribuir com a dissolução dos véus. Isso causará um alargamento de consciência, pois a clareza será maior. O DNA também pode mudar mais rapidamente com a chegada das novas energias através da luz. Então, tudo está favorável para nós. Vamos aproveitar o momento, ele é único, abraços de luz. Exatamente isso, sabe? Eu agradeço muito. Foi o Vital que alargou muito a minha consciência, né, em relação à ascensão do planeta e minha. E eu agradeço tanto por estar aqui, tanto por fazer parte dessa ascensão de Gaia e da minha ascensão. E ele vive dizendo, né, que nós escolhemos estar aqui nesse momento. E se você escolheu estar aqui nesse momento e está aqui na página do Vital ou nesse vídeo, é porque você já largou a tua consciência. E isso é divino, é maravilhoso, é um presente. Devemos agradecer. Uma outra pergunta que eu achei muito interessante, não dá para responder muitas aqui, né? Para comentar muitas, porque são tantos comentários. E sempre eu vou escolher durante a semana alguns mais interessantes, mais relevantes, que para mim foram interessantes, assim, em esclarecimentos, tá? Para expansão da minha consciência. Então, vou sempre comentando eles aqui, tá bom? Querido Vital, meu filho tem 23 anos e desde os 15 tem muita dor de cabeça. Toma remédio forte para dor, foi diagnosticado com TDAH, falaram que é até em autismo. Toma Ritalina, pois tem muita falta de concentração, não consegue nem trabalhar. Se é uma maneira de ele se proteger da sociedade, será que os medicamentos não prejudicam ainda mais? Porque o Vital comentou, né, no vídeo, que as crianças de hoje que têm TDAH, autismo, que elas são muito especiais, né? São crianças muito especiais. E são uma forma de elas se proteger da sociedade, porque elas não estão nem... energeticamente, elas estão tão acima dos demais que elas precisam se proteger, né? Daí ele diz: os medicamentos agem no corpo, mas nunca podem agir na alma. Eu achei isso maravilhoso, né? O corpo apenas expressa aquilo que a alma deseja experienciar. Quando a medicação age no corpo, pode sim impedir que a alma cumpra com aquilo que estipulou no seu plano encarnatório. Porém, não impede a ascensão, uma vez que o problema vivido e que limitou as suas ações também serve de moeda de troca a fim de conseguir o bônus necessário. Abraços de luz. Então é isso, né? Os medicamentos, eles vão agir no corpo e nunca na alma. Pode acontecer do excesso de medicamentos prejudicar a trajetória dessa alma, mas não a sua ascensão.